Nós seguimos falando sobre esse assunto aqui no Sinal Aberto, porque um levantamento feito pela Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, a FEBRAFIT, mostra que o ICMS não é a causa da escalada dos preços dos combustíveis. Sobre esse assunto, nós conversamos a partir de agora com um dos autores do estudo, o economista Ângelo de Ângeles. Ângelo, bom dia e bem-vindo aqui ao Sinal Aberto. Bom dia, muito prazer conversar com vocês. Bom dia a todos, aos ouvintes. Então, Ângelo, ontem foi aprovada então essa mudança no cálculo aí do ICMS, mudança essa aprovada na Câmara dos Deputados, e temos então esse estudo, né, da FEBRAFIT que aponta que os estados e municípios podem, né, perder cerca de 24 bilhões de reais com essa proposta. Por que essa proposta da Câmara dos Deputados pode então gerar esse desequilíbrio fiscal para os estados e municípios, Ângelo? Sim, nós fizemos esse estudo baseado antes da publicação da proposta que foi aprovada ontem, que até então nós não tínhamos nada oficialmente publicado, perfeito? Então nós nos baseamos nas declarações, né, do deputado e demais notícias de imprensa, mas como uma forma de alerta, olha, o que está sendo debatido, e se for publicado dessa forma, nós vamos ter esse impacto negativo de 24 bilhões, tá certo? Na arrecadação do ICMS de todos os estados no conjunto. Para Goiás, isoladamente, esse impacto seria da ordem de 1,4 bilhão por ano. Então, mas por quê? De todo jeito, a essência do que foi publicado não mudou. Esse estudo, mesmo que eles venham a ser refeitos de acordo com as normas publicadas e oficializadas, certo? Vai haver perda de arrecadação do mesmo jeito e em montantes significativos. Por quê? Porque ele estabelece essa nova alíquota de REM, tá certo? Ela se baseia em preços médios passados. Numa situação em que você tem uma escalada de subida de preços, esses preços médios eles vão ficar aquém. A base de cálculo, tá certo, do imposto, ela vai ficar reduzida. Então, o que acontece? Isso, em relação à arrecadação corrente, entendeu? Vai dar um impacto negativo na arrecadação do ICMS sobre os combustíveis em todos os estados. Porque o passado, ele a média, ela é menor da base de cálculo. Bom, pode ser argumentado o seguinte, tá bom, mas isso aí vai contribuir para a redução dos preços, pode até contribuir para a redução dos preços do combustível, mas não é em montante significativo, é coisa de centavos, certo? Não é a escalada, o que determina a escalada de alta dos preços continuará lá intacta, que é atrelar o preço, certo, ao preço do barril, o preço interno e a desvalorização cambial. A única saída que eu vejo desse imbróglio, dessa escalada de preços, foi o que um parlamentar acabou de dizer, é aumentar a produção interna, é reduzir a dependência da importação. É o único caminho que eu vejo. E o outro caminho também é a reforma tributária. Eu até concordo que a alíquotas ad rem, que é essa calculada por consumo por litros, tá certo? Eu até concordo que é uma melhor maneira de tributar combustíveis. Mas na situação atual, se você colocar uma medida dessa, desvinculada de uma reforma maior do sistema tributário, né, o impacto negativo nas finanças estaduais é muito grande. Então, quer dizer, é uma medida que deveria vir acompanhada de outras mais estruturantes. Não é uma medida casuística, ela vem assim, como uma bomba e pode provocar um déficit fiscal enorme para os estados a partir do ano que vem, e isso é problema. Ângelo, Sim. a dúvida que eu tenho é a seguinte, em geral essas mudanças de tributo, elas são feitas de um ano para valer no outro. Sim. No caso desse PLP ser aprovado também pelo Senado, ele valeria imediatamente ou ele só poderia ser aplicado em janeiro de 2022? A princípio, a partir do ano que vem. Porque, inclusive, se você ler a letra do PRLP, se você ler a letra dele, fala que a partir, né, do próximo exercício, o primeiro cálculo ele é feito com a alíquota, ele parte da alíquota de 31 de dezembro, certo? Do ano anterior. Aí você retroage 24 meses, certo? Nos preços médios,
pega essa alíquota vigente em 31 de dezembro do exercício imediatamente anterior, aplica sobre os preços médios praticados na média dos 24 meses anteriores, vai dar um valor X, tá certo? Esse valor, ele passa certo? Em reais, em centavos, na verdade, a alíquota que se chama de ADREI, que é a alíquota por litro, por consumo, e ela fica fixa, e os estados não podem cobrar acima dela, é o que está na letra lá do projeto, perfeito? Então, passa a valer a partir do ano que vem. Isso é aprovado agora no Senado. Quer dizer, além do preço cair pouco, cerca de 8%, segundo os estudos dos próprios deputados, ele só vale para o ano que vem. Quer dizer, ele não resolve, ele não ataca o problema atual, que é o preço de combustível a R$ 7,00 praticamente no Brasil todo, inclusive contribuindo com a inflação. Não, ele essencialmente não, ele é um paliativo, tá certo? É um paliativo que provoca um enorme estrago nas finanças estaduais e não corrige o problema estrutural. Agora, esse argumento, né, que os deputados acabaram aceitando ao mexer na lei, eles estão concordando com o presidente Jair Bolsonaro de que o problema não é o preço do dólar, o valor do dólar, nem a paridade internacional do petróleo, é isso? Eles estão aceitando Exatamente. Que o problema é no ICMS, Exatamente, é a manada do Centrão, entendeu? Que vai de acordo, né, com o que o presidente quer. É isso, estão concordando, tacitamente estão concordando. Agora, uma outra questão que isso também aponta é os estados. Quer dizer, se os estados vão perder 24 bilhões, as bancadas dos estados, elas não tiveram essa preocupação com isso? Quer dizer, elas não têm influência dos próprios estados? Ou é mais forte a opinião pública? Olha, Cleide, né? Cleide, né? Cleide Alves. Cileide, né? Desculpa, Cileide Alves. O que a gente tem percebido que tem certas medidas, né, políticas, eles querem agradar talvez o presidente, o eleitorado. Eu acredito, normalmente, né, muitos políticos, eles não fazem contas. Isso acontece. Agora, eu espero, tá certo, que esse projeto não passe no Senado, porque ali no Senado eu sinto que existe uma preocupação maior com as finanças estaduais. Inclusive, o Senado tem uma instituição muito importante no Brasil, que tem prestado um enorme serviço ao Brasil, que é a Instituição Fiscal Independente. Então, ali no Senado eu vejo uma maior seriedade fiscal. Eu espero que isso não seja aprovado pelo Senado. Pois é, será? Ontem, depois do projeto aprovado, o presidente Rodrigo Pacheco foi questionado, né? E sobre isso, ele pegou e disse que o Senado Federal dará devida atenção, que o projeto precisa... o Senado está preocupado em estabilizar o preço dos combustíveis e tornar o preço mais palatável para o desenvolvimento do país. Isso, para mim, indica que há uma tendência de concordar com esse projeto, não? Sim. Quando eu ouvi isso daí, Cileide, eu fiquei muito preocupado com o Senado. Olha, o Senado, historicamente, tradicionalmente, ele tem sido mais cauteloso, né? E, nesse caso, está me parecendo que os senadores, depois dessa declaração, me parece que os senadores embarcaram nesse populismo fiscal. Agora, repito, isso é um paliativo que não altera o problema, não mexe, não resolve o problema estrutural, que é a dependência, certo, da importação de gasolina e óleo diesel. É esse o problema de fundo. Nós tínhamos que direcionar, entendeu, as baterias do governo, da Petrobras, para solucionar esse problema de fundo, para aumentar a produção. Aí sim. Agora, eu, francamente, certo, não vejo solução de curto prazo para esse problema. Isso é um problema mundial. Todos os países estão passando por esse problema dessa crise energética, de aumento de preço
de combustíveis, etc. Então, não é um problema só do Brasil, né? Agora, do ponto de vista macroeconômico, né, eu, francamente, não teria resposta aqui de pronto aqui agora. É um sistema complexo, teria que estudar isso de um ponto de vista mais cauteloso, mas do ponto de vista fiscal, o que nós estamos tratando aqui agora, do ponto de vista da tributação do ICMS, essa é uma medida perigosa, porque, além de paliativa, ela provoca um estrago fiscal de curto prazo, certo? Pode ser que se estude alguma medida, alguma que eu não vi até agora, alguma medida compensatória. Inclusive, a própria lei de responsabilidade fiscal, ela diz que quando você tem uma medida tributária que vai implicar em redução de arrecadação, você tem que mencionar qual que é a fonte alternativa de recurso para poder repor aquela perda de arrecadação. Então, Ângelo, assim, existe um questionamento também em relação aos estados, se o ideal não é esse projeto do Congresso, mas também não era necessário mexer na pauta de combustível. A pauta de combustível, me corrija se eu estiver errada, as secretarias de Fazenda se informam com uma periodicidade, parece que de 15 dias, qual o preço que o mercado está praticando até 15 dias atrás e aplica o valor do ICMS nessa pauta. Então, não poderia se mexer nisso em vez de ficar alterando a cada 15 dias? Não era uma saída também? Também. É o seguinte, isso chama-se o preço médio ponderado final, que é o PMPF. Esse preço médio ponderado, os estados, a Secretaria Estadual de Fazenda, elas informam o CONFAZ. Cileide? Sim, estou te ouvindo. Sim. Elas informam, certo? E a Petrobras, o que ela faz? Com base nesse preço informado, né, que são os preços que se aproximam do preço de bomba, a cada 15 dias. Esses preços, eles refletem a alta, certo, dos preços dos combustíveis a cada 15 dias. O que poderia ser feito, realmente, seria negociar, entendeu? Uma medida negociada com os estados. Nós precisamos estabilizar o preço. A tributação, por si só, ela não estabiliza o preço. Mesmo que você coloque essa lei de rei, mesmo que você negocie esse PMPF, tá bom, então vamos negociar um PMPF fixo. Esse PMPF, ele é a base de cálculo do ICMS, que é utilizado pela Petrobras para calcular o imposto que é repassado aos estados pelo mecanismo da substituição tributária. A base de cálculo é essa PMPF, que é o preço que tende a refletir o preço de bomba. Ele não é igual ao preço de bomba, mas é uma média que tende a refletir o preço de bomba, tá certo? Então, o que acontece? Poder-se negociar com os estados, talvez no âmbito do CONFAZ, com o governo federal, né, uma estabilidade desse PMPF. Mas, volto a repetir, é um paliativo. Porque o que determina a alta dos preços dos combustíveis não é a tributação do ICMS. O que determina é a vinculação do preço ao preço do barril do petróleo e ao dólar. Mesmo que você estabilizasse o PMPF, o mecanismo que determina a alta de preço vai continuar presente. Entendeu, Cileide? Então, mesmo que fosse feita essa negociação com os estados, nós precisamos estabilizar o preço. Vamos acordar um PMPF que é mais palatável e mais estável? É uma saída política mais inteligente do que esse PRLP que está aí. Esse PRLP que está aí, que é o número 6, ele é uma medida não negociada com os estados. Ele vem como uma bomba, certo? Ele vem com uma incidência grande nas finanças dos estados. Então, isso me preocupa, viu, Cileide? Essa falta de negociação, essa falta de entendimento, essa falta de coordenação. Perfeito? Eu acho que se fosse negociar o PMPF, poderia ser uma medida inteligente. Mas, repito, é um paliativo. Tá. Mas paliativo, pelo menos ele seria negociado. Pelo menos isso seria negociado. Aí os estados teriam como se planejar do ponto de vista fiscal, do ponto de vista do seu orçamento, do ponto de vista das suas finanças, para se organizar melhor. Agora, como ver uma bomba dessa de uma vez assim, tá certo? Isso, do meu ponto de vista, é muito preocupante. Se eu fosse secretário de Fazenda, eu estaria com meus poucos cabelos em pé.
E eu estou vendo aqui a reação da Secretaria de Economia de Goiás é essa mesmo, cabelo em pé a reação. Cabelo em pé. Eu não tenho muito cabelo, mas os poucos que eu tenho estão em pé. Porque a receita, ficou um pouco... perda, no caso de Goiás, uma perda de 1 bilhão e 400 milhões. É muita coisa. Para quem tem uma receita de 20... Cileide, infelizmente a qualidade aí da internet nos prejudicou muito nesse momento, né? Não está dando para entender direito as considerações aí que a Cileide está fazendo neste momento, mas os questionamentos foram todos compreendidos, né? E também com o Ângelo respondendo a tudo. Ângelo, pelo nosso tempo aqui, infelizmente o contato com a Cileide não está se estabilizando, mas da minha parte aqui, da parte da Sagres, a gente agradece demais a sua disponibilidade de conversar com a gente aqui e nos ajudar a entender esse cenário sobre essas mudanças propostas que estão sendo aprovadas, estão passando, vão ao Senado no ICMS. Um abraço a você e obrigado pela entrevista. Muito obrigado. É um prazer. Estou à disposição. Obrigado aqui pela entrevista, né, ajudando aqui a entender esse momento. Destaque a íntegra da entrevista, você confere acessando nosso portal, sagresonline.com.br.